Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui agora para fazer a nossa correção de atividades da última quinta-feira, dia 11. E nós estávamos estudando sobre os números inteiros, sobre a adição de números inteiros, né? E para isso a gente vai começar compreendendo um pouco mais sobre a nossa reta numérica. A gente já viu, mas nós vamos fazer uma pequena revisão do que é essa reta numérica. Então vamos adiante. Aqui nós temos a reta numérica, coloquei aqui as indicações para que vocês estejam compreendendo. Vejam bem, nós temos aqui o zero. O zero ele indica o início da reta. E essa reta ela vai tanto para a nossa esquerda quanto para a nossa direita. Sendo que para a direita, como eu coloquei já aqui, ela cresce no sentido positivo. E quando ela vai para o lado esquerdo, ela cresce no sentido negativo. Aliás, ela não cresce, ela vai diminuir quando a gente vai falar em valor absoluto. Vejamos bem. Temos aqui o zero, como eu falei. Aí bem aqui eu poderia ter escrito mais 1. Bem aqui mais 2. Né? E assim por diante. Quando os números são positivos, eles podem vir com o sinal de mais ou eles podem vir sem o sinal de mais. Agora, quando eles são negativos, eles têm que vir obrigatoriamente com o sinal de menos. Então, todos eles virão com o sinal de menos. Então, veja bem, se o número cresce para a minha direita, ele tem sempre maior valor. Se ele cresce para a minha esquerda, ele tem sempre menor valor. Isso quando não falamos de valor absoluto. É o valor do número inteiro. Ou seja, se eu disser aqui que o 1, esse 1 aqui, positivo, ele é maior que, por exemplo, que o 4 negativo, eu estou falando uma verdade. Porque ele realmente é. Isso porque todo número positivo é maior que qualquer número negativo. Ainda que eu tivesse aqui, por exemplo, o 1 e bem aqui eu tivesse o 100. Se esse 1 fosse positivo, ou seja, sinal de mais, e esse 100, sinal de menos, eu ia dizer que esse 1 positivo é maior que esse menos 100 aqui, porque ele é negativo, então ele é menor. Ou seja, quanto mais distante do zero, se for para a esquerda, ele tem valor menor. E quanto mais distante do zero, se for para a minha direita, ele tem maior valor. Agora, quando eu falo de valor absoluto, eu estou falando do mesmo valor, não importa onde ele esteja. Vamos dar continuidade. Então, aqui está a nossa primeira questão da atividade, questão de número 24. Nessa questão de número 24, pede para que a gente desenhe uma reta numérica. Aí já está aqui a nossa reta numérica. E partindo do zero, determine o número da chegada quando andamos mais 2 e depois mais 6. Veja bem o que vai acontecer. Olha lá. Ele diz que é partindo do zero, então eu devo estar aqui no zero, bem aqui no zero. E ele quer que eu ande mais 2, então eu vou contar aqui, ó. 1, esse espaçozinho aqui, 2. Então eu vou chegar onde? No mais 2. Só que depois que eu chegar bem aqui no mais 2, que foi onde eu cheguei, ele quer que eu ande mais 6. Então eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, aí eu vou continuar até contar 6. Quando eu contar 6, eu vou observar aqui do zero, não dá para ver aqui porque a minha foto está em cima, e vou ver que vai dar mais 8. Aí, continuando, no item B, ele pede para andar menos 2. Então, se eu for andar o menos 2, eu vou para cá, ó, saindo do zero, que lá no início eles querem partir do zero. E vou chegar no menos 2. Só que depois que eu andar até menos 2, ele quer que eu ande menos 6. Então, eu vou partir desse zero, né? Partir desse zero e vou contando. Ó, 1,
né? 2. Aí eu vou fazendo e vou contando. A minha reta, eu não coloquei até o menos 8, só coloquei até o menos 7, mas seria bem aqui, ó, a minha resposta. Menos 8. Então, bem aqui seria a minha resposta. Observe, ele pediu para eu andar até o menos 2. Então, eu andei esse 1, andei esse 2. Aí, ele, quando eu cheguei no menos 2, ele quer que eu ande mais 6. Observe, mais, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, menos 2 e menos 6 vai dar igual a menos 8. Bem parecido com o que a gente já tinha feito aqui desse outro lado. Então, agora ele quer que faça a mesma coisa no item C. No item C ele pede que ande mais 3, já está muito riscado aqui, né? Mas vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Vou apagar aqui uma partinha para ficar mais fácil. Então, ele quer que a gente vá andando. Deixa eu apagando aqui rapidamente. Então, ele quer que a gente esteja no mais 3 e depois ande mais 4. Pela lógica que você está vendo aí, você já sabe, mais ou menos, né? Já dá para ter uma noção de que a gente vai ter aqui mais 3. Observe que o 3 é positivo e o 4 também é positivo. Positivo é quando usa o sinal de mais. Então, se os dois são positivos, eu vou ter um número positivo. Eu vou ter a soma de 3 mais 4, que vai dar 7, e vou repetir o mesmo sinal. Nos vídeos que eu coloquei, nos slides, já explicava isso, né? No livro de vocês também tem sobre isso. Aí eu observo nesse caso aqui, no item D. Observe que nesse caso tem um positivo, um número positivo e tem um negativo. Então, vamos para a reta, para exemplificar melhor. Ele disse que eu tinha que sair do zero. Bem aqui é o zero, né? Então, todas as questões eu devo sair do zero. E eu vou andar mais 2. Então, eu vou andar aqui um espaçozinho, né? 2 espaços. Então, eu vou chegar bem aqui no 2. Pronto. Só que depois que eu ando esse 2, estou parada aqui, ele quer que eu volte, né? Depois, vá lá para o 6. Então, se é o 6, eu vou andar para esse lado de cá. Então, eu venho contar aqui, ó, um espaço, 2, 3, 4, 5 e 6 espaços. E observe onde ele chegou, no menos 4, que está aqui a nossa resposta aqui em cima, menos 4. Então, se você tiver dificuldade, você pode estar desenhando a reta e com a reta você não vai errar, porque você vai contar esses espaçozinhos que ficam aqui, ó. Observe que tem esses espaçozinhos que ficam entre um número e outro. É isso aqui que eu vou estar contando, tá certo? Já no item E ele pede o menos 2 e depois o mais 6. É parecido com o que a gente fez agora, só que eu vou começar do menos 2, né? O menos 2 é aqui. Então, deixa eu mudar aqui a cor para facilitar. Então, eu vou pegar aqui o menos 2, né? Ele quer que eu parta do zero e vá lá para o menos 2. Então, eu vou contar aqui. 1, 2. Ando 2 casas. Parou aqui, ó. Parou aqui. Depois que eu estiver aqui, ele quer que eu ande mais 6. Se é mais 6, eu vou parar à direita. Então, eu venho para cá, voltando. 1, 2 espaços, 3, 4... 5 espaços, 6 espaços. No meu 6º espaço, observe que eu paro no 4. Então, tá aqui a minha resposta. A mesma coisa você vai fazer aqui no item F e vai chegar a essa resposta. Para não se alongar muito, né, eu estou respondendo algumas. Vamos lá, então, para a próxima. Na nossa próxima questão, diz o seguinte, calcule no caderno. Então, eu tenho agora mais 5 para somar com mais 20. O primeiro passo aqui é eu eliminar o sinal do meio, porque ele só vai indicar que eu devo estar somando os números. Então, eu observo que os sinais deles são iguais. Se os sinais são iguais, você deve ter estudado a regra. Sinais iguais, você soma os números e repete o mesmo sinal.
Sinais iguais, guardem bem isso. Soma os números, 5 mais 20 igual a 25. E repete o mesmo sinal. Observe que o sinal ali dos dois números era o mais. Já quando os sinais são diferentes, a gente vai diminuir os números e repete o sinal do maior deles. Para não confundir, eu vou fazer logo todos os que são sinais iguais. Depois a gente vai para os que são sinais diferentes. Então, vamos lá. Eu observo que no item B os sinais são diferentes. Então, vou aguardar, daqui a pouco eu faço. Mas eu observo que no item C também é. Mas no item D já não é. Os sinais são iguais. Observe que aqui é menos. E aqui também... Opa, desculpe, ali já é a resposta. Aqui é sinais diferentes, né? Então, deixa eu apagar aqui, então. Pronto, é verdade. E eu vou deixar esse por último. Vamos pegar o outro, então, né? Sinais iguais, tá aqui um de sinais iguais. Pronto, sinais iguais, não importa se o sinal é positivo ou se o sinal é negativo. Se os sinais forem iguais, nós vamos somar os números e repetir o sinal que está lá. Primeiro eu elimino esse sinal aqui do meio, ele é positivo, só indica que eu vou somar. Observe que esse sinal é igual a esse sinal. Se os sinais são iguais, eu somo os números. 8 mais 10 dá igual a 18. E repito o mesmo sinal. Foi isso que nós acabamos de fazer e está aqui a nossa resposta. Observe nesse que são sinais diferentes, então não vou fazer agora. Observe nesse de baixo também são sinais diferentes. Nesse aqui, o zero, como ele é um número, que é a mesma coisa que aconteceu aqui no item D, ele é um número neutro, ele nem é positivo nem é negativo. Então, ele vai dar o próprio número que foi somado, juntamente com o sinal. Então, nesse caso aí, vai dar o próprio 20. Então, nesse aqui vai dar o próprio menos 6. E nesse caso aqui vai dar o próprio mais 20. Já nesse outro caso aqui, que são sinais diferentes, que é esse que nós estamos pretendendo chegar agora, né? Sinais diferentes, nós observamos o quê? Quando os sinais são diferentes, a gente diminui os números e repete o sinal do maior. Então, eu tenho aqui 12. 12 menos 2 é igual a 10. E vou repetir o sinal do maior número. O maior não era 12? Então, eu vou pegar o sinal do 12. Já aqui nesse de baixo, observe que o número maior é 15. E os sinais são diferentes. Então, eu diminuo normalmente 15 menos 6. Opa, cadê a resposta? 15 menos 9 é 6. E o sinal do maior, o maior é 15, né? Valor absoluto. Então, eu vou ter aqui menos 6. Já no item F, nós observamos que o número é igual e os sinais diferentes. Se os números são iguais e os sinais são diferentes, nós vamos ter que esse resultado é zero. Porque se eu estiver devendo R$9, por exemplo, e eu pagar R$9, ou seja, eu devo é menos, eu pago é mais, né? Que é positivo e negativo. Então, eu vou zerar a minha conta, então aqui vai dar zero. Todas as vezes que os números forem iguais e os sinais forem diferentes, o meu resultado sempre vai dar zero. Então, é esse o resultado da nossa questão de número 25. Vamos à próxima. Nessa próxima questão, na questão de número 26, diz que a soma de dois números inteiros de sinais diferentes é um número negativo. Nesse caso, qual é o sinal do número de maior valor absoluto? Claro que é negativo, nós acabamos de ver agora. Eu vou repetir para você melhor entender. A soma de dois números inteiros de sinais diferentes é um número negativo. Nesse caso, qual é o sinal do número de maior valor absoluto? Claro que é negativo, porque o que foi que a gente viu? Se os sinais são diferentes, eu vou pegar o sinal do maior número. E se está dizendo que eles são diferentes e deu um número negativo, é porque o maior número antes era negativo. Já na questão de número 27, pergunta qual é a soma de dois números inteiros opostos. Bom, foi o que nós vimos também agora na questão anterior. Quando você tinha o mais 9 e o menos 9, vai dar o quê? Zero. São números opostos. Os números são iguais, mas os sinais são opostos. Então, vai dar zero. Vamos passar adiante.
Nessa nossa questão 29, que também é a última, né? Diz o seguinte: nas adições a seguir, determine as teclas da calculadora que devemos apertar para efetuar cada operação. Bom, aí ele quer, né, que você também depois diga qual é o resultado obtido em cada operação. Claro, você vai fazendo isso na calculadora, você apertar do jeito que está dizendo aqui, menos 24, mais, aí menos 32, você vai chegar, você vai seguir os comandos, você só não precisa colocar esses parênteses aqui, mas você bota o número e bota o mesmo sinal, e você vai chegar a esses resultados aqui, certo? Que dá a mesma coisa que a gente fez agora há pouco. Você vai estar pegando, deixa eu só apagar aqui, você vai estar pegando aqui o sinal do meio e você vai estar eliminando esse sinal de mais do meio. E você vai pegar sinais iguais, que está aqui sinais iguais, você soma os números e repete o sinal. Quando você soma 24 mais 32, é igual a 56. E o sinal, como eles eram iguais, o sinal aqui vai ser positivo. Já nesse caso aqui, os sinais são diferentes. Observe que aqui é menos e aqui é mais, então eu vou diminuir. Veja bem, sinais iguais eu somo, repito o sinal. Sinais diferentes eu diminuo e dou o sinal do maior número. Por isso aqui vai dar menos 8. Sinais são diferentes, então eu diminuo e dou o sinal do maior. Já nesse caso aqui, ó, mais 987 menos 1024. O 1024 é maior que o 987 e o 1024 ele está negativo, então eu já sei que a minha resposta vai ser negativa, aí eu diminuo e chego ao número 37 negativo por conta do sinal do maior. Já aqui eu tenho um sinal de mais e aqui eu tenho um sinal de menos, então se eles são diferentes, eu vou diminuir e dar o sinal do maior, então eu vou diminuir 623 menos 235, não importa quem vem na frente nesse momento. Eu pego o maior e puxo para frente na hora que eu for diminuir. E vou chegar a esse resultado aqui. Então, quando ele pergunta qual é o resultado obtido em cada operação, nós acabamos de fazer isso aqui. Então, nossa questão está terminada. Espero que vocês tenham compreendido. E existem as regras no livro para que você aprenda. Essas regras nunca mais deverão ser esquecidas. Inclusive aqui na minha parede eu gosto de colocá-las, elas estão aqui, ó. Essas regras que eu acabei de falar aí com vocês. Então assim, vou aguardar que vocês corrijam a tarefa de vocês e enviem para mim, porque vou dar outra atividade para vocês fazerem, né, relacionada ao coronavírus. A gente sabe que essa semana já entrou em lockdown de novo, isso é péssimo, a gente não gosta disso, mas infelizmente a gente tem que acatar, né, essas situações. E essa atividade que a gente corrigiu, você envia para mim ainda hoje. E a próxima atividade que eu vou passar, que é sobre o coronavírus, você lê, você responde, envia também ainda hoje. Mas, no entanto, só vai ser corrigida na próxima aula de quinta-feira. Então, eu vou aguardar essa aqui, brevemente. E vocês têm até 3 da tarde para resolver e enviar, tá bom? Então, vou ficar aguardando a atividade de vocês.